A Marquesa de Santos. Paulo Setúbal. Capítulo 1. Um acontecimento alvoroçante. 13 de janeiro de 1813. Toda a gente, na cidadezinha de São Paulo, engalanara-se com espavento. Não houve matrona que se não enfeitasse de suas velhas joias. Não houve moça que se não alindasse de galantezas e tafularias. Tudo isso, tanto primor e garridice, para assistir a um acontecimento alvoroçante, inteiramente inesperado, que viera abalar com ruído, aquela pequenina sociedade de província. O casamento do alferes Felício Pinto Coelho de Mendonça, moço fidalgo da Casa Real, com a encantadora Domitila de Castro, última filha do coronel João de Castro Canto e Melo. Por isso, no casarão da Rua do Ouvidor, onde morava a noiva, burburinhava, há dias já, tremenda fervedura de arranjos e preparativos. O velho João de Castro sempre se gabara de seus avós. Gloriava-se, frequentes vezes, de ser fidalgo de lei. A sua mulher, Dona Escolástica Bonifácia, apregoava-se, também, com orgulho, descendente dos Toledo Ribas. Eram eles, não havia dúvida, gente de sangue limpo, honrada, com larga parentela na cidade e na província. E ambos, no casamento da caçula, timbraram em oferecer aos amigos bela noitada de festança grossa, com bródio e baile, que estivesse à altura do seu sangue e do seu nome. Que reboliço o que ia pela casa adentro! Dona Escolástica, muito atarefada, não cessava de vascolejar, de arrejar, de espandejar. Era um destramelar armários, o remexer empoeiradas arcas, o revirar canastras, um escancarar baús, um arrancar lá do fundo de tudo isso, para expor ao sol, os preciosos guardados antigos, as coisas nobres e magníficas, as largas toalhas de crivo, as rendas de bilro, os panos bordados, a prataria do reino, as peças de porcelana. Sobretudo, com muitos mimos, era um esfregar aquelas pesadas louças de friso azul, tão faladas na cidade, que a boa velha guardava com ciúmes, enternecidamente, para os graves regabofes da família. Quando, em meio àquela lufa-lufa, um canto de sala parecia mais despido, ou faltavam, acolá, enfeites mais vistosos, logo a cuidadosa Dona Escolástica, com o seu pronto expediente, gritava para um dos moleques da cozinha. Dito: corra à casa de prima Angélica e diga assim para ela me emprestar o jarrão vidrado da sala de fora. Os moleques e os escravos, à busca de jarrões vidrados, corriam à Rua do Ouvidor. Da Rua do Ouvidor à Rua do Cotovelo. Da Rua do Cotovelo à Rua da Princesa. Enquanto isso, na cozinha, entre as mucamas, ia largo e febril atarefamento. Despejavam-se pacotes de araruta. Besuntavam-se forminhas para bons bocados. Desenferrujavam-se as rosetas de florear siquilhos. Folheava-se a massa das queijadas. Recheavam-se os pastéis de Santa Clara. Pingavam-se as adeiras de suspiro. E as raparigotas, brandindo garfos célebres, faziam ecoar sonoramente, no bojo das terrinas, furioso bater de gemas e de claras de ovo. Essa atordoante trabalhadeira, tão desusado empenho em preparar a noite de gala, revelavam bem o júbilo que dava aos pais o casamento da caçula. Esse casamento, no entretanto, tivera curiosa trama. Fora um caso violento de paixão. Romance de amor tão fulminante, tão inesperado, que espantou a todos na cidade. A história foi assim. Domitila, a titilha, como lhe chamavam os de casa, era uma criaturinha perturbante, linda boneca de 16 anos, leve como pluma, botão de rosa pelo amanhecer. Tinha o talhe fino, a cinturinha breve, ar de graciosa petulância. Que primor de tentações!
Os cabelos eram negros, profundamente negros, encaracolando-se num donaire petulante. Olhos também negros, negríssimos, dum fulgor líquido, que enchiam de quentura e branquerice um moreno róseo de seu rosto. A boca, vermelha, muito úmida, a cavar ao lado, quando ela sorria, uma covinha gaiata, tentadora, que enlouquecia a rapaziada do tempo. E não foram poucos os que enlouqueceram. Toda a gente sabia que Pedro Gonçalves de Andrade, primo e colasso do juiz de casamentos, passava noites inteiras, de violão em punho, a entoar modinhas e lundos às janelas da rapariga. E era de ver-se, nos bailes, o Aires da Cunha, sobrinho do almoxarife da Real Fazenda. O rapaz, grudado assintosamente às saias da pequena, vivia tão junto dela, tão ocioso dela, que a cidade inteira, com maldade, botou-se a linguajar daquele caso. E a briga do Moraizinho? Foi no botequim da Princesa, no Largo da Pólvora, em dia de procissão de São Jorge. O rapazola engalfinhou-se violentamente com o Bento Furquim, um atrevidaço, namoriscador da pequena. Lá se foi com ele aos bofetões e supapos, numa fúria. Tão áspera cresceu a rixa, tão brutal, que acabaria de certo em tiro de trabuco se o bom do padre Bernardo Pureza Claraval, que por ali passava, não acudisse a tempo de separá-los. Nesse mesmo dia, ao escurecer, depois das vésperas, o bondoso cura procurou o velho João de Castro. Narrou-lhe a briga do Moraizinho. Avisou com prudência: Senhor coronel, vosmecê precisa tomar tento. Isto não acaba bem. Mas que hei de eu fazer, senhor pároco? Que hei de eu fazer? Que há de fazer? Obeça, pois é casar a rapariga. Casá-la antes que a rapaziada se destripe. Aquilo não é gente. Aquilo é demônio, senhor coronel, aquilo é demônio, cruzes. Ora, foi justamente por essa época, nesses tempos em que os rapazes se esmurravam por causa da fatal menina, que chegou à província, e veio aquartelar em São Paulo, um magnífico regimento de cavalaria, o primeiro esquadrão do Corpo de Dragões, que tinha sede em Vila Rica, nas Minas Gerais. O regimento, formado de guapos mocetões, equipados vistosamente, atravessou a cidade com galhardia, marchando e rufando. Foi estacar diante do convento de São Francisco, onde se alojou. De cambolhada com esse corpo viera um bonito rapagão protegido do príncipe, tratado pelos superiores com benévolas deferências, moço esbelto e moreno, 22 anos, gentil e simpático. O moço fazia parte do Estado-Maior daquele regimento. Era o alferes Felício Pinto Coelho de Mendonça. Quis assim o destino, esse endiabrado armador de arapucas, que o oficialzinho de Minas viesse a quartelar exatamente no Largo de São Francisco, a 2 passos da Rua do Ouvidor, e, portanto, bem rente à flor mais perturbante da província, a mais perigosa das desencabeçadoras de rapazes. A graça com que se enfeitou a tentadora moça, as tafulices com que se alindou para enamorar o recém-chegado, não as sei eu, nem as quero imaginar. Mas o certo, o que contam crônicas veneráveis, é que logo após ao seu alojamento, ainda mal conhecedor da terra e dos seus usos, já o rapaz andava tão perdido pela rapariga, fazia por ela tais loucuras, cortejando-a tão às escâncaras, que o velho João de Castro, de sobrolho cerrado, chamou confidencialmente a mulher e falou-lhe com gravidade: Você já reparou, escolástica, nos dengos do alferes pela menina? Pois aquilo, no pé em que está, é de duas uma. Ou o rapaz presta, e preparam-se os banhos, e a coisa termina já na igreja. Ou o rapaz não presta, e mete-se-lhe uma surra, boa roda de pau, para que suma da província e nunca mais se intrometa com pessoas de bem.
Eu vou hoje ao quartel tirar informações. Não há de ser um Zé Ninguém, um leguilhé qualquer, que eu vá deixando entrar, sem mais aquela, na família dos Canto e Melo. E dos Toledo Ribas. Exclamou a boa senhora, fazendo valer, com aprumo, as culminâncias do apelido. As coisas que revelou o comandante do batalhão, as excelências que contou do mineirinho e da sua prosápia, foram de certo abundantes e rasgadas. João de Castro saiu do quartel de sobrolho desfranzido. Dias após, Titília, a pequerrucha, teve a maior alegria de sua vida. O seu alvoroço foi tão entontecedor a sua felicidade, que a linda Doidivanas, com o seu adorável estovamento, saiu pela rua afora, trêfega e borboleteante, a contar de casa em casa o supremo acontecimento. Sabe, prima Angélica, a grande novidade. Fiquei noiva. Que? Vai se casar? Nossa Senhora! Aposto que é com o Moraizinho. Pois não é. Credo. Então será com o sobrinho do almoxarife. Que? Não é. Pois então a maluquinha tem coragem de se casar com o Pedro das Serenatas. Qual nada, prima Angélica. Tudo isso eram pataquadas. Tudo passatempo. Eu vou me casar, mas é com o Alferes Felício, aquele moreno, de Minas, que veio no Estado-Maior dos Dragões. Que tal, prima Angélica? E bonito, não é? Pois então dê cá um abraço. E outro. E mais outro. E até breve, prima Angélica. Pela cidade inteira, num relâmpago, esparramou-se a notícia do estranho noivado. Foi uma bomba. 13 de janeiro, no casarão da Rua do Ouvidor, festejou-se enfim, com desmedido gosto, o casamento da caçula. Festa magnífica. O mais falado acontecimento social da época. Às 3 da tarde, sob um sol mormacento, a casa dos Canto e Melo, reluzindo, cheirando a alfazema, esplêndida de enfeites e de galas. O velho João de Castro lá estava com seu pompeante uniforme de coronel e com as suas vistosas dragonas de cachos. De escolástica Bonifácia, com seu pesado vestido de gorgorão negro, cadeia de ouro e leque de plumas. Esperavam ambos, na sala de fora, a chegada dos convidados e da parentela. A primeira cadeirinha que surgiu à porta foi a de Dona Angélica Taques Alvim, da boa prima Angélica, amiga de sempre, mãe de leite da noiva, que trazia os olhos avermelhados de tanto chorar pela sua titília. Depois, o genro da casa, Boaventura Delfim Pereira, o futuro barão de Sorocaba, padrinho de casamento. Em seguida, com a sua calva espelhante, o venerando Dom José de Saicâmara, compadre e amigo velho, com seus bofes de renda e os seus calções de ganga amarela. Logo após, ostentoso e solene, corpanzil atarracado, Dom Eugênio de Lócio Seibiltz, ouvidor da comarca, letrado e politicão, honrosa amizade de João de Castro. Quando o padre Bernardo Claraval, acompanhado do sacristão, saltou da sege, já o grave casarão fervilhava de gente. Tudo que havia em São Paulo de prestigioso, tudo que havia de escolhido e aristocrático, enxameava nas amplas salas de João de Castro. Lá estava o coronel Francisco Inácio de Souza Queiroz, barba piolho, bonita estampa de dominador, bafejado pelo seu poderio de alto chefe político. O capitão Mor Eleutério da Silva Prado, cabelos brancos, muito respeitado e muito venerado, com aquele trato ameno, modos chãos, ar acolhedor de velho paulista. O Nicolau Vergueiro, espadaúdo e amplo, sobrecenho franzido, voz rude, sotaque áspero de português. O magnífico e louro Dom Francisco de Assis Lorena, filho do conde de Sarzedas, que era o fidalgo de mais proa da província.
A sua aprumada esposa, Dona Maria Rita de Almeida Souza e Faro, cintilante de joias, porejando sobranceria e arrogância. O capitão Jaime da Silva Teles, fechado e carrancudo, a olhar para as senhoras de soslaio. Eis que bela liteira, pintada de novo, estaca de súbito em frente à casa do coronel João de Castro. Desce o alferes Felício. Que noivo galhardo! Veio cintilando nos seus galões dourados. Está pálido e trêmulo, mas belo e encantador, como um Adonis. Logo após, conduzida pelo braço de Boaventura Delfim Pereira, entre duas alas, debaixo de flores, surge a titilha. Vem leve e fina. Está encantadoramente pálida. Encaminha-se radiosa para o altar. Com seu vestido branco, a grinalda branca, luvas brancas, os botões brancos de flor de laranjeira, a longa cauda branca, sustida por dois priminhos, a noiva passa tão fascinadora, tão esvoaçante e bela, os olhos tão úmidos, a boca orvalhada, que todos, velhos e moços, matronas e raparigas, parentes e não parentes, todos, ao vê-la têm uma só exclamação: que linda! Que linda! A própria Dona Maria Rita de Almeida Souza e Faro, do alto do seu orgulho e da sua chocante arrogância, não pôde reprimir a sua admiração. Bela cachopa! Ouviu a frase certo figurão exótico, chegado há pouco da corte, cavalheiro muito alto e muito magro, com uns bigodes negros muito retorcidos. O homem virou-se para o marido da dama, o belo Dom Francisco Lorena, e concordou baixinho. É verdade. Que rapariga, senhor Dom Francisco. Aquilo sim, é rapariga e tanto. Padre Bernardo realizou o ato. Lágrimas de Dona Escolástica. Soluços de prima Angélica. Abraços. Parabéns. Comovidos apertos de mão. Foi então que principiou, com efervescente cordialidade, a festa grandiosa. Lá dentro, aboletados à mesa, depois do brinde do ouvidor, os convivas devastavam arrasadoramente os castelos de fios de ovos e as compoteiras de batata roxa. Cá fora, na sala da frente, onde rompera a fragorosa orquestra, ia o torvelinho das danças. Ruidoso saracoteio de rapazes e de raparigas. Tudo a rir. A papaguear. De quando em quando, no intervalo das marcas, aparecia na sala uma preta gordalhuda, mucama pimpona e fresca, com a sua saia de refolhos engomados, carregando colossal bandeja de balas de ovos e doces secos. Como todos a conheciam, quem não havia de conhecer a Bastiana? Eram ditinhos daqui, piadas da colar. Foi você quem fez o suspiro, Bastiana? Não fui. Foi Nhanhã. Mas não ficou bem batido. Antes prove a queijadinha, súbito, em meio aos ditos, o Moraizinho, rapazola esbelto e louro, aquele mesmo antigo apaixonado da titilha, adiantou-se até o meio da sala. Bateu palmas. E no silêncio que se fez: Oxalaça! Eu estou incumbido, em nome das moças, de pedir a você que cante um lundu. Reboou larga tempestade de aplausos. Bravos! Um lundu! Bravos! O estranho personagem viera há pouco da corte. Estava de passagem por São Paulo. Era aquele cavalheiro muito alto, muito magro, com uns bigodes pretos muito retorcidos. Chamava-se Francisco Gomes da Silva. Tinha alcunha de chalaça. Era grande boêmio. Exímio cantador de modinhas. Diante dos pedidos, não teve ele outro remédio senão pegar no violão. Sentou-se no meio da sala. E sorrindo: que lundu há de ser? O Moraizinho de certo conhecia bem o repertório do homem. Bradou sem hesitar: o lundu do capoeira. O chalaça afinou o instrumento. Ajeitou ao peito.
e pôs-se a repicar o lundu do capoeira. Que sucesso! O estribilho fazia furor. Toda a gente ria ante os trejeitos e mumices do cantador. Ai ai ai, meu cobre é que lá vai! Meu cobre é que lá vai! Naquele baile, a 13 de janeiro de 1813, ninguém poderia jamais supor, nem imaginar de leve, que aquele figurão exótico, o Francisco Gomes da Silva, o Chalaça, violinista folião, cantador de lundos, se tornasse em breve, no cenário do Brasil, personagem do mais alto destaque, comandante da guarda de honra, secretário privado, conselheiro de Estado, comendador do Império, grande favorito do príncipe. Ninguém poderia também supor, nem imaginar de leve, que a pequena Titília de Castro, a endemoniada caçula do coronel João de Castro, fosse em breve, entre as adulações e lisonjas de toda uma corte, a imensa, a tresloucada paixão de Dom Pedro I. Fosse essa adorável Marquesa de Santos, de tão reboante fama, a única mulher, na história das Américas, que encheu o império com o ruído do seu nome e o escândalo do seu amor.